Olá pessoal, bem-vindo a mais um episódio do SmartCast. Meu nome é Alisson. Hoje está aqui dois convidados especiais que são do mundo fitness e estão arriscando há um bom tempo aí na carreira de empreendedorismo. Olá pessoal, eu sou Caetano. Agradecer também a agência JP, onde gravamos os nossos episódios aqui do SmartCast. Compartilhem, curtam, deixem seus comentários. E hoje a gente está recebendo um casal Pro Studio. Bruno e Jéssica, sejam bem-vindos. Contar um pouquinho da história empreendedora de vocês. Obrigada. Muito obrigado. Meu nome é Jéssica, eu sou formada pela UFAL em Educação Física e trabalho há um tempo, já fazia treinamento em grupos, né? E migrei para o treinamento de personal. E aí foi quando eu comecei a abrir mais os olhos para essa questão de como seria lucrativo dar aulas em pequenos grupos, que já era como eu fazia esse atendimento personalizado, e como seria ter um espaço próprio para conseguir fazer isso bem, né? Para dar mais comodidade ao aluno, para não precisar revezar a máquina, para que aquela hora seja inteiramente dedicada para... Ficasse exclusiva ali. Inteiramente dedicada para o treinamento dele, né? Então, assim, aonde começou a surgir o nosso pensamento de abrir o estúdio foi aí. Foi quando a gente percebeu que tinha um valor agregado ali naquele serviço que poderia ser feito melhor, né? Da melhor forma. E o Bruno veio para agregar. Com certeza. Sou o Bruno Salles, me apresentando. Estudei na UFAL também. Por acaso, sou sócio da Jéssica. Por acaso também sou esposo da Jéssica. E a nossa história começou há um tempinho lá atrás, antes da faculdade, na verdade. Isso já vem antes da faculdade? A gente se conheceu na academia. A gente se conheceu no Sei finado... que era dentro da sala de aula. Não. A gente se conheceu no final do bairro do Pinheiro, onde tinha uma academia muito legal lá, Força Livre, que a gente deve muito a ela, aprendeu muito lá. E a gente já se conheceu lá. Poucos meses depois, eu e a Jéssica, por acaso, fomos estudar juntos na UFAL. Já tínhamos os planos, aparentemente já estava desenhado pelo Pré-definido. destino. Já estava pré-definido. E a gente estudou junto. A gente estudou junto na UFAL. A gente foi monitor junto no laboratório da UFAL. A gente fez alguns estudos, fez 2 pesquisas. Apresentamos, inclusive, em São Paulo, as pesquisas. E no Cela Physics, que é um congresso bem legal lá. Fomos monitor tanto do laboratório quanto da academia da UFAL. E foi onde começou a nossa historinha no mundo fitness. Foi basicamente a partir desse ponto. Terminaram a faculdade junto? Terminamos juntos, inclusive o TCC juntos. A gente fez muita coisa junto na nossa vida, né? Fazem. A gente Ainda continua fazendo, né? A gente teve muitos pontos negativos também por causa disso, né? Porque TCC, já sabe, já não é coisa boa. E junto com o namorado, na época era namorado, então a gente, inclusive, acabou o relacionamento por causa disso. Com o TCC. Por causa do TCC. Mas aí a gente voltou, entregou o TCC, deu tudo certo. A gente seguiu por caminhos... Começou a andar o negócio. O primeiro desafio foi esse. Então a gente já viu que a gente poderia vencer muita coisa aí depois desse TCC. E aí a gente seguiu por caminhos diferentes, né, na educação física. Como eu já disse, eu comecei a dar aula em grupos e Bruno começou a dar aula em academia. Mas os grupos que você fala, era em academia? Não, era no CrossFit. Eu dava aula de CrossFit. Então eram 15, 20 pessoas por turma. Então era diferente do que é na academia. Então, já que você falou isso, explica para nós qual é a diferença da CrossFit, academia, estúdio. Ela explica o CrossFit. Não, primeiro o CrossFit, né? São aulas em grupos, o treino é o mesmo para o grupo todo. E aí, eu como professora na época, mostrava o exercício que o aluno ia fazer, organizava, dizia como era para fazer, quantidade, tudo certinho. E aí, depois eu ficava só monitorando a turma e vendo quem estava fazendo certo, organizando. Então, eu criei essa expertise para trabalhar com muita gente ao mesmo tempo. Tá. De prestar atenção, de estar ligado ali em todo mundo. Então, a média aí são um grupo de 15 pessoas, 10, 15. pessoas. E assim, essas 15 pessoas é rojão. E é um grupo heterogêneo, né? Então, assim,
É idoso, é adolescente, é grupo ali de meia-idade, gente com problema que não consegue fazer tais exercícios, que tem que adaptar. Então, assim, a gente aprende a ficar ligado o tempo todo ali. É um pouquinho diferente do que o Bruno vai falar agora, que é o da academia, que é onde ele... Então, É. Jéssica, CrossFit, Bruno, academia. De início, eu gostava muito da academia, eu me especializei na academia, especializei mais em treino até para homem. Só que ao longo do tempo, treinando, eu vi que o público feminino tinha um apelo maior nesse caso, então eu comecei a me especializar mais no grupo feminino. E era mais ou menos uma proporção de 70% de mulheres, 30% de homens, mas eu sempre tive uma quantidade de clientes assim bem variada, como a Jéssica disse, bem heterogêneo mesmo. Tinha idoso, tinha adolescente, tinha mulher, homem, tinha gente obesa querendo perder peso, tinha gente muito magra querendo ganhar músculo, tinha atleta querendo melhorar o rendimento no esporte. E na academia, onde eu comecei, o meu trabalho era em grupo também, porque eu cuidava de uma academia inteira no meu horário, eu ficava só eu e o estagiário, então eu comandava essa academia, porém eu atendia a cada um individualmente, então eu ia um por um até que eu conseguisse atender toda a academia. Às vezes, assim, no período de 1 hora eu falava com 30, 40 pessoas. Agora, obviamente, eu dava pequenas instruções para cada um. Então, eram instruções de 30 segundos a 5 minutos, digamos assim. Só correção, na realidade, né? Isso, são mais correções e instruções, assim, acerca de você ter uma execução melhor do exercício. E eu, como eu não gostava de ficar todos os dias falando com a mesma pessoa, eu tentava dar uma instrução bem firme, de 5 minutos, para essa pessoa nunca mais me chamar. Aqui é pro resto da vida. Eu vou dizer agora, você vai levar pro resto da sua vida. E graças a Deus, até hoje eu encontro alguns alunos que fazem, rapaz, até hoje eu faço o exercício que você me ensinou e o povo me elogia na academia. Então... O Bruno é conhecido como explicar milimetricamente, perfeitamente, os detalhes. Todos os detalhes. E assim a gente, aos poucos, juntou a nossa expertise. E quando a gente chegava em casa, ela me contava o dia dela no CrossFit e eu contava o meu dia para ela na academia. E a gente sempre se ajudava, porque eu tinha conhecimento para ajudar ela e ela também tinha conhecimento para me ajudar. Cada um com as suas experiências. Diferente, né? E a gente foi agregando. Exatamente. Paralelo a isso, a gente fazia cursos distintos às nossas áreas. Então, Sim. Treinamento funcional, que é o que a gente mais trabalha hoje. Treinamento com kettlebell, que é aquela bola de peso que tem uma alça, que ela é excelente para o treino também. Ela tem diversos benefícios diferentes dos outros pesos. Treinos com barra, treinos de calistenia, treino com peso do corpo, treino de mobilidade, yoga. Então, assim, a gente tentou diversificar um pouco e juntar o que há de melhor em cada modalidade para fazer o que a gente faz hoje. No fim das contas, o estúdio é uma junção dessa vivência nossa. Então, assim, o que você encontra no estúdio, você não vai encontrar em outro lugar. Por quê? Porque é o que eu vivi, o que o Bruno viveu. Um pouquinho do CrossFit, da Exatamente. academia. A base principal é o treinamento funcional, mas é o que eu explico muito para as pessoas. Quando a pessoa fala treinamento funcional, a galera imagina o pessoal na praia fazendo circuito. Isso, né? Então, é o que primeiro vem na cabeça das pessoas. Só que, no sentido literal da palavra, treinamento funcional é o que funciona para o seu dia a dia, para o esporte que você pratica, para o seu trabalho, para suas funções laborais, para sua função em casa, o que seja. Então, um treinamento funcional, ele engloba treino de peso, treino de mobilidade. Então, são várias variáveis que faz ajudar a pessoa no dia a dia. E aí, como a gente percebeu que hoje em dia, ninguém faz só uma coisa, né? Antigamente tinha os grupinho de fisiculturista, grupinho de futebol, que só fazia aquilo, que não fazia outra coisa. A gente percebeu que hoje em dia, não, as pessoas estão fazendo várias coisas ao mesmo tempo. Então, quem corre faz o fortalecimento, quem joga beach tênis também faz o fortalecimento. Então, as pessoas estão se preocupando mais com essa questão. Então, aí a gente viu que o treinamento funcional ia agregar muito. E com esse espaço que a gente estava pensando em abrir, a gente poderia implantar esse tipo de trabalho, né? Que seria o trabalho de ajudar pessoas que têm demandas diferentes no dia a dia. Então, a gente trabalha com triatleta, a gente trabalha com
jogador de handebol, com lutador de jiu-jitsu, trabalha com uma mãe que não trabalha, mas que tem uma demanda grande com os filhos. Com um contador. Com contador, com médicos, todas as especialidades tem lá no estúdio, é uma troca de atendimento, né? Lá tem o que você quiser, lá no estúdio cada tem. um passa um pouquinho da sua experiência. Exatamente. E aí a gente resolveu colocar um treino que seja eficiente para aquela pessoa. Então o Jamerson tá num grupo de pessoas que não praticam um esporte de forma amadora ou de forma competitiva, mas que gosta de se movimentar, que faz o seu tênis final de semana, que trabalha muito tempo sentado e que precisa de uma funcionalidade para o dia a dia. Sim. Então, a gente ajuda as pessoas a desempenharem melhor a sua função, seja ela qual for. Sim. E a gente que participa sente muito isso, né? Enxerga isso no nosso dia a dia, na convivência ali no trabalho, a gente sente que o corpo já teve uma melhora, né? E vocês estão a ideia interessante do estúdio e estão numa pegada onde a questão de cuidar da saúde está em crescimento, né? Em ascensão. Exato. Não só academias, estúdios, o CrossFit, mas também parte da alimentação, né? Beleza, enfim. O hype agora é a saúde e o bem-estar, né? É saúde. Eu estava vendo uma entrevista agora há pouco que a nova geração, as novas gerações de idades menores, que estão entrando aí, saindo da adolescência para a fase adulta, diminuíram muito o consumo de álcool, bebida alcoólica, né? Sim. Então, pensando mais na questão de se cuidar, na questão de saúde. Então, isso é bastante interessante e favorece muito o mercado que vocês estão, né? Na área de empreendedorismo, né? Com certeza. Inclusive, essa geração está influenciando a geração mais antiga. A também entrar nesse movimento, né? Pró-saúde. Então, é interessante. Porque, como o Jamerson falou aí, hoje o pessoal tá realmente focado na questão de saúde. Porque antes, quando você ia para uma academia ou a pessoa ia para academia, era só questão de estética, né? Exatamente. 100% estética. Hoje não. Sair musculoso. Sair musculoso. Hoje não, inverteu. Hoje as pessoas que procuram uma academia, estúdio, crossfit, qualquer tipo de esporte que for, não é mais a estética em si, é mais a saúde. Sim, com certeza. É primeiro lugar a saúde. A gente, primeira aula das pessoas, a gente escuta muito isso. Não, eu quero saúde, quero não ter sarcopenia, quero chegar na minha velhice bem e a estética vai ser consequência. Inclusive, eu acredito muito que é o público que a gente está cultivando. Então, isso me deixa até feliz, porque é um público que valoriza mais o seu trabalho. Sim. É um público que paga melhor, porque sabe da importância de estar ali. E é um público que não vai lhe abandonar, né? Geralmente a galera ele ali não tá por temporada, né? Ele tá... é carnaval, sabe, é verão, né? Exato. Ele sabe que precisa disso pra vida. Então, assim, é um segmento muito bom. Existe... Vocês tiveram uma mudança grande, né? Porque saíram... Vamos imaginar, vocês eram... No nosso dia a dia, que a gente chama CLT. Sim. E foram para o lado de empreendedor. Tiveram muita dificuldade nessa transição? Então. Pode ficar à vontade. Só da questão de investimento, né? Também vai falar de investimento para... Não se engasgue não, Bruno. Vamos logo para poder me preparar para falar. Então, a grande questão toda a gente começou lá atrás como CLT mesmo. Trabalhamos bastante tempo. Até que um belo dia a gente percebeu que não estava tão legal financeiramente. E que o nosso conhecimento estava meio que mal aproveitado lá no espaço. Tipo... Eu conheço muito aqui, posso agregar muito aí, né? Exato. Eu estava, acho que, utilizando pouquíssima da capacidade que eu poderia usar na musculação, apesar de estar agregando valor, mas esses alunos não me devolviam o benefício que eu estava entregando a eles. A academia que me devolvia, no caso, né? Porém, eu entendia que aquilo era o meu estágio e eu preferi realmente dar o serviço de excelência até o último dia que eu trabalhei como professor. Isso para mim foi muito bom, porque hoje eu meio que me acostumei eu e Jéssica, claro, a dar esse serviço legal. E a gente, depois do CLT, por acaso a gente fez tudo na mesma época. Quando um abandonou o seu CLT, o outro também abandonou, ficou só de personal. Então, um mês a Jéssica fez isso, no outro mês eu fiz.
Eu encorajei ele a fazer isso. A gente se encorajou, né? Já tava que um muitos puxar o meses. outro, né? Não, e engraçado é que todo mundo dizia que a gente era doido. Não, vocês vão trocar o certo pelo duvidoso, você é doidice, depois vai se arrepender. Não, a gente também ouviu isso nesse Muito. momento. Comum. Dentro de casa a gente escutava isso É também. que a maioria das pessoas estão ali no comodismo, né? Então tá bom aqui, eu não vou sair. Pô, tu vai sair, é carteira assinada, É, né? é. Quanto Não, tempo do trabalho aí? escutei do meu amigo que tava trabalhando comigo. Ele disse, rapaz, você é maluco, vai trocar o fixo? E se tu perder esses alunos? Eu digo, pô, mas se eu não perder? Se eu não perder os alunos? Esse Se eu foi o conseguir mais. questionamento. Se eu conseguir mais. Eu disse, esse foi o questionamento, se eu não perder. aumentar. Eu disse, rapaz, tá pouco mesmo, eu vou tentar. Porque se eu conseguir 3 alunos, eu vou trabalhar 80% menos e vou ganhar Mesma mais. coisa. É o mais. Um É. pouquinho mais do que É. eu ganhava, porque era um salário mínimo só. Então eu vou meter as caras e a gente, graças a Deus, eu fiz essa escolha. No primeiro mês eu já lotei a minha agenda. Então, pra mim isso foi espetacular. E já vou adiantando para não demorar demais. A gente trabalhou alguns anos como personal até que a gente deu 12 a 14 horas por dia de aula e chegou num ponto onde a gente não aguentava mais dar aula. Apesar de o dinheiro estar sendo excelente nessa época para o que a gente ganhava. Então, assim, a gente multiplicou em muitas vezes o nosso dinheiro. A gente não sabia nem o que fazer com tanto dinheiro. Guardava. E a gente começou a guardar tudo. Guardar e investir, deixar pelo menos gerando... Fazer um pé de meia. E Exatamente. parte desse dinheiro a gente viajou. Curtiu também, Curti né? também. Eu disse, Jéssica, se a gente não comer sushi toda semana, não tá valendo a pena não esse esforço. E eu dizia, se a Olha. gente não viajar, não quero. E aí, assim, a gente foi separando um pouquinho, gastou um pouquinho ali, um pouquinho aqui, até que um belo dia a gente decidiu não trabalhar tanto. Jéssica, não dá pra trabalhar tanto, a gente tá ficando doente. Então eu não quero trabalhar 14 horas por dia até o fim da minha vida. Até porque talvez não dê. E a gente decidiu, não, vamos dar uma baixada, fomos reduzindo as horas trabalhadas, o salário também foi reduzindo, porém a gente tava com muito mais qualidade de vida, dava as aulas muito melhores. E chegou esse ponto onde a gente começou a ficar incomodado. Mesmo ganhando mais, mesmo Sim. trabalhando menos, a gente realmente estava incomodado. Aumentamos a nossa hora, até que chegou num ponto onde não dava mais pra Porque tem um teto, né? subir. Sim. Você sendo profissional assim, oferecendo seu serviço, tem um teto. Então a gente sabia que o teto a gente não ia aguentar ficar por muito tempo. Muito tempo. E ou a gente descia e ficava ali sempre, trabalhando menos, mas ganhando sempre aquela mesma coisa, ou um pouco mais, dependendo do reajuste, ou a gente fazia alguma coisa. Então, o primeiro processo de procurar por abrir um estúdio, a gente já tinha um pensamento, mas assim, o ponto inicial foi na pandemia. Foi quando eu fiquei de Covid, inclusive, que aí eu não tinha visita de ninguém, Bruno não ia me visitar, que ele tinha medo de pegar, enfim, eu fiquei sozinha. Comecei a pesquisar sobre valores, né? Valor de maquinário, então eu já tinha essa lista de maquinário, de materiais que a gente precisava, aí comecei a fazer pesquisas. Ok, fiz isso, deixei lá, passou anos, até ano passado, quer dizer, 2023, onde a gente decidiu dar o start. A tia do Bruno é corretora, então ela ligou e disse, tem um ponto aqui para alugar, já falei com o rapaz que é dono. Aí a gente foi lá, conversou, ele ainda estava reformando. Enfim, a gente decidiu dar o primeiro passo porque foi uma oportunidade muito boa. E aí, nesse tempo de reforma, a gente começou a pedir material, ajeitar lá. Então, tudo muito só nós dois. Então, a gente dava aula, depois ia para onde Olhar era a o obra. estúdio, obra. Na hora do almoço, a gente ia olhar a obra, dava uma aula, voltava pra obra. Serviço que ajudava a os- gente que fazia, comprar material, enfim, a gente ficou Pintura a gente fez. uns 3, 4 meses nessa. Quando chegou, a gente que ajustou tudo, com a ajuda de alguns amigos que iam lá, de familiares, iam lá, ajustavam as coisas com a gente, ajudaram a pintar, a fazer tudo. Até e montagem de organizar. máquina a gente fez por conta própria. Foi, Se então, arriscaram. tudo foi a gente. Só que a gente tinha um pensamento muito assim, se eu tenho X alunos aqui, eu vou pro aluno, eu vou conseguir X mais Y, e eu vou ganhar muito mais estando ali oferecendo aquele serviço. Só que aí foi o baque da gente, né? Porque não sabíamos de nada, sabíamos da aula, e resolvemos empreender sem contar com tanta coisa a mais que tinha, né? Sem contar com imposto, sem contar com nada. A gente só foi achando que ia ser mil maravilhas. As despesas fixas, né, que O gera. lado chato da coisa. O lado chato da coisa apareceu e surpreendeu a gente. Inclusive, a gente ficou meio que desesperado nos primeiros meses.
A gente fez um investimento desse valor que a gente guardava, a gente não pegou empréstimo, então isso já foi uma coisa boa. Foi. A Com gente certeza. usou o crédito que a gente tinha em cartão de crédito. Então, assim, isso já aliviou. Porém, tinha mês que o que a gente devia era muito mais do que o que a gente arrecadava. ganhava. Só que a gente também deixou a nossa reserva. Então, foi tudo muito intuitivo, sabe? O máximo que a gente fazia era escutar podcasts como esse, de histórias de empreendedores. E Shark Tank. Shark Tank, Sim, muito. Sou viciado em Shark Tank. A gente gosta de conteúdos desse tipo. Então, eu pelo menos, né, escutei muito podcast motivacional. Então, era aquele, deu o primeiro passo, aquele. As dificuldades, né? Teve uma hora que eu não quero mais motivacional. Aí comecei a escutar mais sobre empreendedorismo de fato. Conteúdo. Então, eu escutava, tipo, eu não tinha nada, assim, muito interesse, mas eu escutava podcast com contabilidade, com várias empresas diferentes. Enfim, querendo ou não, a pessoa já vai se ligando mais ou menos ali como é que tem que fazer. Mas era aquela expertise bem rasa, né? Não era nada aprofundado. E aí, a gente não sabia o que fazer, mas montou a empresa. Graças a Deus, não nos endividamos. Recebemos a proposta de pegar empréstimo. Só que Bruno é mais pé no chão do que eu. Fez as contas. Não, vamos fazer isso, vamos fazer o que tem, do jeito que dá. E de forma mais orgânica, a gente foi crescendo, né? Só que tinha meses que era desesperador. Inclusive, as brigas em casa era mais por causa disso. Porque sabe quando envolve dinheiro, que a pessoa começa a não dormir direito, a ficar desesperado. E conta pra Mas pagar. As Mas o contas Bruno- A gente chegando. brigava O no Bruno- mês que faltava dinheiro. Exatamente. Que eu acho que é o que acontece com muita gente, né? Com muito casal O aí. financeiro, né? Impacta financeiro. muito, né? Diretamente. Mas aí a gente conseguiu enfrentar isso, né? Vamos passando. E no final, com menos de um ano de empresa, a gente conseguiu já pagar as dívidas que a gente tinha de investimento. Então, a parte principal a gente já tinha quitado. E aí a gente começou a crescer e realmente ver mais o lucro entrando, né? E aí Começou a sobrar um saldo. pouca Alguma coisa, mas o que a gente fez? A gente já não pensava em, vamos ficar desse jeito que tá e guardar esse dinheiro. Não, a gente já foi investindo mais. Então, a gente já contratou outro professor para tomar conta de outro horário. Reinvestimento. Reinvestir dessa forma, com mais serviço. Então, hoje em dia, a gente começou nós dois, né? Hoje em dia, a gente tem 2 professores e uma estagiária lá. E a gente consegue ter mais liberdade para pensar no que fazer pela empresa, porque a gente não precisa estar só no operacional o tempo todo. Ainda estamos muito no operacional, não é o que a gente idealizou, mas a gente entende também que estamos no começo da empresa, né? E que a gente ainda precisa fazer muita coisa até que o que é ideal para a gente aconteça. Entendi. É legal de ver. E a gente sabe que toda história de sucesso tem os seus perrengues, né? Eu fico pensando, eu tenho que passar pela dificuldade. Cadê a dificuldade? Porque pelo podcast que eu escutava, se não tivesse dificuldade, não dava certo. Então, Aí, quando tem uma é bom dificuldade... sentir na pele, né? Eu fico assim, que bom. Significa que a gente tá pelo Era isso caminho que eu- certo. Faz parte do processo, né? Passamos, já Era passamos. Era isso que eu ouvia tanto, né? Agora eu tô sentindo, né? Ai meu Deus, graças a Deus. Porque se tivesse tudo perfeito, ia dar errado. E justamente essa dificuldade que você teve aí financeira, de pagar as contas e a conta não batia de receita com despesa, isso aí é o chamado a falta de capital de giro, Sim. né? Que a gente tanto escuta, a gente não sabe o que é isso. Então é justamente essa parte aí. Você não tinha a expertise da questão de empreendedorismo, mas passou por ela, Sim. né? Sim. E hoje já tem E ciência conseguiram que atravessar. conseguiram atravessar. Foi. Porque tem muitos que naufragam aí. Graças a Deus a gente foi ali no feeling positivo, né? A gente tinha um caiaquezinho pra não naufragar, não. É, No sim. final. Empreender em casal é legal? Então, Eu acho ótimo. Eu gosto. Hoje em dia, depois das dificuldades, eu gosto. eu não vou dizer que... Que não tem nenhum O problema. Bruno organiza as contas e Jéssica quem manda, né? Ela bate o martelo. É porque, assim, Jéssica tem um pouquinho mais de energia do que eu para dar aula. E, assim, eu consigo dar minhas horinhas de aula por dia, só que no fim do dia eu já tô bem cansado, né? Jéssica já tem um pouquinho mais de energia. E, assim, eu percebi que o que tava me deixando com menos energia era saber que tinham tarefas inacabadas. A preocupação com outras coisas. E eu Não tive acumular serviço, né? Exato. Eu tive um aluno que ele tinha conhecimento em contabilidade e ele
muitos anos atrás. Muitos anos atrás. E ele falava muito. Empresário que... Você é empresa. Você é empresa. E eu dizia, eu não sou empresa não, eu sou personal. Ele, personal é empresa. Você tem que emitir nota. Você tem que pagar os impostos. Empresário que não paga imposto não cresce. E isso me martelou 5 anos atrás. Quando a gente ainda estava juntando o nosso dinheiro. E quando começou a faltar dinheiro, ano passado, a gente aperreou um pouco e, pô, temos que adiantar. Temos que adiantar as coisas, vamos colocar tudo para frente e vamos começar a deixar tudo muito regular. Foi quando, graças a Deus, a gente conheceu vocês e fechamos essa parceria que está ajudando demais. Hoje a gente, apesar de eu ter estudado bastante contabilidade antes, mas hoje eu vi que esse não é meu trabalho, né? Na verdade é isso. Bota porque na conversa, cada um no seu quadrado. Cada um no seu quadrado. o problema do empreendedor novato, né? É querer fazer tudo. Então aí é que a pessoa se afunda mesmo, como você diz. Porque não dá para fazer tudo. Então, ser recepção, ser contabilidade, ser financeiro, ser professor, ser limpeza. Ser tudo. Pensar na empresa, né? Como é que eu vou crescer, né? Como é que Exatamente. Como? Ser estratégico, ser marketing. Não dá, É. não dá. Então, assim, as coisas melhoraram muito depois que a gente começou a terceirizar o serviço. Como o Bruno disse, com vocês, então, contabilidade era uma coisa que a gente se preocupava muito, essa questão de imposto, de como era organizado, que a gente não sabia, o que tinha que fazer, qual imposto tinha que pagar, a gente não As sabia. orientações, né? Exato. Então, isso já tirou um peso de... Se tivesse 100 quilos nas nossas costas, isso seria 80 quilos. Vocês jogaram pra nós. Né? A gente jogou pra vocês. Graças a Deus. E assim, O peso. aliviou tanto o nosso tempo quanto o nosso caixa. A gente hoje está tendo essa previsibilidade do que vai gastar, do que vai ganhar. Então, tudo mudou a partir desse ponto. Que bom. Frisando, né? A partir desse ponto onde a gente realmente começou a levar muito mais a sério essa parte das finanças, a parte da contabilidade e a parte de separar. Ah, esse é o fluxo de caixa. Esse daqui é o nosso Prolabore. Esse As despesas fixas, essas variáveis. são as despesas fixas, essas são as variáveis. A gente separou tudo e daí o que sobrou, é pouco, mas é nosso. E, assim, não sei se foi por acaso, acho que não, claro, mas mês a mês a gente tá crescendo um pouco mais. E a gente tá bem consistente desde o início. Então, todo mês a gente cresceu um pouquinho. Me desanimou um pouco no início, porém, como a gente foi muito consistente, hoje a gente tá vendo que esse crescimento pequeno e consistente ao longo dos meses foi o diferencial, que é o que tá fazendo a gente se manter. Nossos alunos dificilmente saem do estúdio, então isso é muito bom pra gente. E foi isso. Quando a gente começou a organizar tudo o que a empresa exigia, a gente começou a crescer muito mais. E hoje a gente já está com algumas propostas de projetos de expansão. Crescendo o número de alunos. Crescendo o número de alunos. Batendo metas. Batendo todas as metas. Conseguindo contratar mais, né? Porque também era um medo nosso contratar. Sim. Porque a gente não sabia direito como funcionava, se ia dar para pagar. Então, hoje em dia já é uma coisa que a gente... Vai enxergando isso, né? Vai aceitando mais, né? Exatamente. Com certeza. Uma coisa que a gente vê muito, na verdade não só vê, mas sente, é essa energia boa de vocês dentro do negócio. Isso daí contribui bastante para o andamento e o crescimento da empresa, dos negócios, né? Essa energia positiva, esse negócio bom. E uma coisa que você falou muito interessante, Bruno, é o seguinte: quando a gente tem a capacidade e enxerga isso, independente de onde a gente estiver, se está ganhando um salário ou não, a gente dá o nosso melhor. Né? E você falou muito bem que você dava o melhor, mesmo ganhando lá um salário, mas a retribuição ela vem lá na frente, porque Sim. a gente vai colhendo, vai Sim. plantando, né? E a gente vai colher isso na frente. E assim, isso é bonito de se ver. Isso faz Com parte certeza. do sangue empreendedor, né? Verdade. Com certeza. Eu tava plantando, assim, com a esperança de que fosse dar frutos, mas na incerteza de que esses frutos pudessem não vir, né? Sim. Então, mas eu continuei, disse, não, joga na mão de Deus e vai dar certo. E a gente faz o nosso lado. Hoje, vocês têm noção do público de vocês, a faixa etária de idade, principalmente? Sim, sim. O público da gente, a maioria, né? Ali 80% tá entre 35 e 55 anos. Mulheres, a maioria. No início foi muito mais mulher, hoje já tá entrando mais homens, mas digamos que tá 70-30.
E o público da gente, como eu disse no início, é a galera que busca mais por qualidade de vida e melhora em desempenho, seja ele desempenho no dia a dia, seja ele no desempenho esportivo. São pessoas que se preocupam com a saúde, né? E pessoas, eu digo, o Jamerson falou agora sobre a energia, né? De ser uma energia boa. Eu falo muito que é uma troca. A gente tá lá para realmente dar uma energia boa pro aluno, mas a gente recebe muito isso de volta. Eu acho que Sim. isso vai se retroalimentando. É tanto que os alunos não querem nem sair quando termina o horário. Que Fica bom. lá, Tem mais meia horinha, uma horinha aí. E não Querem é treinar treinando, mais. não é treinando, é conversando, é aquele claro. bate-papo legal. Então, assim, a gente tenta tornar o ambiente um ambiente legal de se estar. A gente preza muito não só pela qualidade do físico, mas pelo psicológico, pelo social. Então, a gente entende, inclusive a nossa logomarca é sobre isso, né? São 3 círculos que englobam saúde física, saúde mental e o bem-estar social. Que é isso que a gente acredita que é saúde por completo. Porque não adianta você ter um físico super legal e o psicológico, ali, o trio, a tríade. E tudo se encontra. Se encontrando, Tudo né? se encontra. Então não adianta o físico estar lá 100%, mas o psicológico super abalado. Não adianta o psicológico estar firme, autoconfiança, mas você não ter saúde, você ser acima do peso, você botar a sua saúde em risco. Então a gente tenta sempre fazer com que que a cultura da nossa empresa, implementar tudo isso, esteja presente todos os dias. E a gente está conseguindo. E como eu disse, é uma troca. Todo mundo, parece o seguinte, todo mundo que entra lá, entra para agregar. Então, a gente, assim, é um lugar que eu amo estar, porque os meus alunos são espetaculares em relação a isso. E até mesmo para o aluno, ele fica motivado aí, né? Sim. Não fica não tira aquela obrigação, Sim, né? E fica com exatamente. Pelo menos eu vou lá motivado. tirar uma onda. Vou lá, tirar onda com o Bruno. É. A Mas gente também é aluno, né? Sim. Então, assim, a gente sente também o que o aluno passa. Apesar da gente todos os dias estar professor, mas às vezes a gente também está aluno. Exatamente. E antes de tudo a gente era aluno. Então, a gente entende a necessidade exata que o aluno tem. Existia muita cobrança, principalmente pra gente que é professor. Graças não, que ela tá maravilhosa. Mas o povo me criticava muito. Eita, tá gordinho. Tá acima do peso. Tá Vai gordinho. correr, caba safado. Aí outra pessoa chegava e dizia... Aí eu emagrecia, corria, ficava forte e tal. Aí chegava outro pessoal e disse, tu tá muito magro, bicho. Tu tava mais bonito antes. Pô, eu não... Aí é pra agradar quem aqui, né? Quem eu tô agradando? Eu entendi que, na verdade, eu não preciso agradar ninguém. Eu preciso me agradar e agradar a minha esposa. Acabou-se. Os meus alunos precisam alcançar os objetivos deles. Então, não adianta eu chegar e dizer tu tem que emagrecer se a pessoa não quiser. Né? Muita gente, hoje em dia, muitos profissionais falam com o bodybuilder, falam que é o fisiculturista, né? Falam com aquele maratonista, corre dezenas de quilômetros. Falam com aquele cara, o yogi, que é iluminado, que é zen, paz e amor. Mas pouca gente tava falando com a pessoa média. O ser humano normal. Normal Aquele ali, né? que acorda de manhã, toma um café, às vezes faz seu treininho, às vezes não faz, vai pro trabalho na correria, deixa o filho na escola, meio-dia tem que pegar o menino na escola e sai da... Então, assim, ninguém tava falando com esse público. Que é a maioria, né? Que é somente 90% da população. Então, a gente entendeu isso. Pô, a gente não precisa falar com aqueles 5, 10% que está sendo extremamente bem concorrido entre os profissionais. Vamos falar com esse outro pessoal. Esse outro pessoal está precisando de bons profissionais para atender eles. E quando a gente começou a falar com a mãe, o pai, com a pessoa que estava com depressão, com a pessoa que estava sem vontade de treinar, com a pessoa que estava de saco cheio de ir para academia e o personal passar 6, 7 exercícios para peito, e o cara passar uma semana sem mexer o braço direito. Então a gente precisou falar com esse público. Esse público, na verdade, foi muito bem acolhido pela gente. E também nos acolheu. Então, assim, eu acho que o mais legal foi a gente conseguir falar bem com esse pessoal, dar qualidade de vida para esse povo que é normal, porém, faz o tênis no final de semana, que joga bola na quarta-feira, que gosta de dar uma corridinha no final de semana, que vai pra praia, que... Aquele que tá ali aos poucos se mexendo, né? Que tá se mexendo, Que que tá brinca buscando, né? Qualidade de vida. brinca de cavalinho com seu filho. Então, assim, conseguimos falar com essa galera. Graças a Deus, hoje a gente nem faz tanta propaganda.
E é o nosso público-alvo, assim. Nosso público é todo do boca a boca, então. São os amigos. Tudo indicação, né? Tudo indicação. São os amigos dos nossos alunos. Gostou do treino, Zé? Isso. Vem pra aqui Lá também. é massa. Tem, Não, o povo não tem umas fala do indicações, treino. tem umas indicações que a gente manda, que quer mandar lá. Já abriu uma turma do CAPS, intitulada Turma do CAPS. Indicação do Jamerson. E outra coisa interessante que eu vejo também em vocês, que apesar de todas essas dificuldades que vocês passaram, vocês não pararam de estudar, né? Estão sempre estudando, estão sempre procurando novidades, sempre se Sim. modernizando, né? Então, Com certeza. isso faz parte também de dentro do negócio, né? Todo mês eu disse a Jéssica, ou a gente injeta um bom dinheiro todo mês na empresa, ou a gente injeta esse dinheiro na gente, que vai ser transferido, obviamente, para a Sim, empresa. volta como... Isso. É um investimento, né? Investimento no também é um intelecto aí, investimento. né? Exatamente. Então, assim, todo mês eu fico muito aperreado para saber o que é que eu vou investir esse mês. Então, todo mês, é muita coisa não. Mas todo mês eu preciso de alguma mudança na empresa ou na gente, que vai refletir na empresa. Coisas pequenas. A gente não faz coisas mirabolantes, faz Sim. coisas pequenas, mas que vai ao longo do tempo agregando. Vai Inclusive, trazer um resultado. A gente ali, já né? fez até investimentos ruins pensando nisso, né? A gente já investiu em mentoria que não foi tão benéfica e tal. Já investiu em consultoria, né? Consultoria de gestão, que não era propriamente para o nosso negócio. Então, assim, teve investimentos ruins, mas teve muitos investimentos boa. bons. Que isso faz parte do empreendedorismo. É, né? exato. Entre acertos e erros, né? Não, e a gente teve até uma consultoria que a gente pagou caro. E a gente, desde o primeiro mês, viu que não era aquilo que a gente queria, mas a gente resolveu insistir, sabe? A gente Pra ver insistiu. Até onde ir ali, né? E aí, no último mês que a gente ia pagar, a gente resolveu pedir o dinheiro de volta. O dinheiro, pelo menos, daquele mês. Que a Proporcional. gente nem recebeu todo, recebeu uma porcentagem. E aí, ficou um negócio martelando na minha cabeça, que eu tô tentando levar agora, que é o seguinte... Se você já vê que aquele negócio não é pra você, encerre logo, mesmo que você perca um dinheiro. É melhor encerrar logo do que você ir perdurando e só encerrar Perder depois, tempo, porque você vai perder perder dinheiro, muito né? mais. Pior é o É o tempo. tempo. Pior E é o às tempo. vezes, É. e às vezes a gente tem que fazer a leitura empresarial, que aquela consultoria, aquele curso, enfim, não é o momento. Às vezes não é o momento. Exatamente. Aí você, às vezes, está atropelando Quer a fazer uma situação, coisa né? maior do que precisa. Uma coisa que era para ser feita lá na frente. É. E às vezes a gente toma a decisão errada. A pessoa que vende, às vezes, também toma a decisão errada de apresentar aquilo pra gente naquele momento. Sim. Então, mas acontece, né? Sim. Isso faz parte. Estamos nesse caminho aí e, graças a Deus, Sucesso. dando tudo certo. dando certo. E onde encontrar o Pro Studio? Então, Pro Studio Saúde e Performance fica lá no Poço, na rua da Confraria do Rei, depois do Coque ali. Pegou a direita na Confraria Avenida do Rei. Brasil. Na Avenida Famosa Brasil. Avenida Brasil. Famosa Avenida Brasil, número 769. Tem o nosso Instagram também, ou seja, Pro Studio, Tudo junto. @, seja Pro Studio. arroba, seja Pro Studio, tudo junto, né? Arroba, seja Pro Studio. Hum. E o meu, arroba Bruno Salles 19. E Jéssica Félix _. O meu. E assim, qualquer um tá muito bem-vindo lá no estúdio. Se vierem pro estúdio a partir do Smartcast, vai ganhar um descontinho especial, porque merece. Só vai falar lá, né? Só vai falar, vinha a partir do Smartcast. Smartcast 10. Olha aí, 10% de desconto. Na primeira mensalidade. Não quero pra sempre, não. Então, gente, é legal ouvir a história de vocês. A gente torce bastante, a gente tá aqui junto para ajudar no que for preciso, né? Não só com nossos trabalhos, mas com as nossas expertise e, quem sabe, agregar outros serviços de outros parceiros. E só desejar sucesso e que Deus abençoe o caminho Amém. do Casal Pro. Amém. Amém. Obrigada, Jamerson. Obrigada por deixar a gente participar daqui, por convidar a gente para falar um pouquinho da nossa história. Acho que tem muita gente que quer empreender, profissionais de educação física que querem empreender, mas não sabem para onde nem como fazer. Então, acho que aqui já é um pouquinho, eles vão ter noção um pouquinho de como fazer. Com certeza. E também mandar um abraço, né, lá pro pessoal lá, o Luan, a Tal, né? Luan, A Thay. E o Lucas, que é o novo, você não conhece ainda Não. o Lucas. né? E os alunos lá, o
Com certeza. A galera Dizer lá, que a gente boa. só tem aluno pró. Só aluno pró. É. Problemático, tô brincando. Os problemas legais, Tem né? os pré, os pró, né? É, Eu tô nos pré. É assim, um beijo para todos os alunos do Pro Studio. Um abração e um beijo para a equipe. Sim. Luan Tai e Lucas, Jéssica e Bruno. E assim, vamos continuar o nosso trabalho de formiguinha. Eu acho que o grande segredo do nosso sucesso na empresa é esse trabalho de formiguinha que está sendo feito. Todo mês a gente está melhorando 1% ali da empresa. E no fator tempo a gente está, graças a Deus, tendo esse sucesso. Investimos tudo que tinha na nossa vida. Então, assim, a gente sabe que se perdesse, ia perder tudo também. Mas a gente não tinha nada, né? É. Aí, se perder tudo, a gente vai voltar ao que era antes. Aí pensou nisso. Da vida a gente não leva nada, né? É. Então, Exatamente. E a nossa felicidade hoje é ver que a gente tá bem assessorado, que a gente tá tendo previsibilidade do que tá por vir e assim, a previsão é muito boa. Graças a Deus vocês estão ajudando demais também a gente. E em breve voltaremos aqui com o Pro Studio quantas vezes maior? Não, a gente tá com Olha, um pouco mais de um ano de empresa. Chamem a gente daqui a um ano. a gente vai cobrar. É, vamos Pra cobrar. gente, daqui a um ano. Quem vai Promessa ficar no pé de dívida. vocês são Pelo nós. menos 3 vezes maior. O estúdio vai estar quando a gente voltar aqui. Se Deus Não é? quiser. Se Deus quiser. Não é? Vai. Glória a Deus. Obrigado, pessoal, e sucesso pra vocês. Valeu, Agradeço Alisson. demais. Valeu, Abraço. Jamerson. Valeu.